já nos ensinaste. Senhor Jesus, a tua palavra sempre é atual, é viva. E nós queremos, Senhor, que esta palavra, mesmo que alguns já tenham ouvido de alguma maneira, venha, Senhor, repercutir no seu espírito, na sua alma, no seu coração, produzindo, Senhor Jesus, transformação e uma nova compreensão do que a igreja deve ser. Eu te peço, Senhor Jesus, no teu nome, amém e amém. Alguns domingos nós estamos falando sobre o padrão da igreja, nós estamos falando sobre a igreja para os dias de hoje. E eu creio que há 3 ou 2 domingos atrás nós pregamos uma mensagem que falava que a igreja tinha paz. Lá em Atos, capítulo 29, Atos, abra sua Bíblia, Atos, capítulo 9. O versículo 31 diz assim: a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se encorajava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número e vivendo no temor do Senhor. E nós falamos sobre isso. Nós falamos que a paz não é algo exterior, é uma paz interior, mesmo em meio a crises e perseguições, a pressões, a expectativas ruins. A paz existe no coração, e na igreja primitiva, nesses dias, a paz existia. E nós falamos 4 pontos, que são os 4 itens que o versículo fala a respeito da igreja, vamos dizer assim, do espírito que deve haver na igreja para que tenha esta paz. Nós falamos que a verdadeira paz é aquela paz que edifica uma igreja. A igreja se edifica, ela não desmorona, ela não diminui. Não estou falando apenas em questão de número, diminui na sua qualidade de vida. É uma igreja que é edificada. Nós falamos que a verdadeira paz faz com que a igreja caminhe no temor do Senhor. Não perca o temor do Senhor. Uma igreja que tem paz, ela não perde o temor. Até porque paz é reconciliação, está ligada a Deus. E hoje nós precisamos guardar o temor a Deus. Guardar o temor pelas coisas de Deus. Falamos que a verdadeira paz faz com que a igreja seja uma igreja que viva no conforto do Espírito Santo, consolada. Isto é, passamos por momentos difíceis, passamos por perdas, mas o Espírito Santo nos consola. Nós caímos, levantamos, sofremos, mas o Espírito Santo nos consola. Falamos que a verdadeira paz torna a nossa fé manifesta mesmo diante de situações contrárias. As perseguições, os problemas existem, vêm, mas a fé é mantida. Nós não abandonamos a fé. E nós devemos cultivar esta paz, estar ligados a Deus, porque nesses últimos tempos, duas coisas estarão esfriando em meio à igreja: amor e fé. Pessoas estarão esfriando no amor e pessoas estarão abandonando a sua fé, negando a sua fé. Então a igreja que tem paz torna a nossa fé com uma convicção tremenda, mesmo que nós estejamos passando por momentos contrários. E tudo isso faz com que a igreja cresça, se multiplique, que a igreja se estenda. Mas hoje eu queria comentar, complementando essa linha de pensamento, que também a igreja precisa ser uma igreja que caminha. Porque o primeiro versículo a seguir, o versículo de número 32, fala que viajando por toda parte. Então Pedro viajava por toda parte. Fala que os discípulos de Jesus, eles viajaram por toda parte. Quando o Espírito Santo foi derramado e a promessa, quando Jesus deu a promessa do derramamento do Espírito Santo,
Jesus disse que começaria em Jerusalém, mas a igreja não seria estática. A igreja ela não se resumiria a Jerusalém. A igreja teria que caminhar. Começaria ali e ela caminharia por todos os lugares. E nós já vimos isso, que o mover do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo aconteceu na época que Deus planejou, num dia que Deus queria, para que pessoas pudessem levar, espalhar, porque a igreja do Senhor não é algo parado, a igreja não é estática. A igreja saiu da sua origem, isso é, de Jerusalém, e espalhou-se por toda a Judéia, espalhou por Samaria, espalhou por Galiléia, e começou a entrar em muitas outras cidades. Depois, com a conversão de Saulo, você vai perceber que outras regiões começam a ouvir a palavra de Deus. Discípulos de Jesus, dos apóstolos de Jesus, foram para lugares que nós nem imaginamos. Foram para a Europa, foram para a Ásia, foram para todos os lugares. Isto é, a igreja não pode ser algo estático. Mas o que nós precisamos nos deter e prestar atenção é que quando alguém caminha, nessa caminhada se deixa marcas, nessa caminhada se encontra com situações adversas, nessa caminhada se encontra com situações boas. Caminhadas da igreja vão encontrar situações diferentes e as atitudes, as reações a essas situações é que vão deixar as marcas para que aqueles que vêm atrás possam seguir. Quando alguém deixa uma marca ruim, existem pessoas que seguem essas marcas ruins. Se a igreja deixa marcas boas, pessoas seguirão as marcas boas. E a igreja caminhava. E quando fala que Pedro viajava por toda parte, a igreja caminhava e a igreja deixava marcas. A igreja se confrontava com momentos de perseguição, com momentos de tranquilidade, com situações adversas, situações boas, por onde ela passava. E por causa disto, é que esta igreja se edificava, caminhava, temia cada vez mais ao Senhor, era consolada pelo Espírito Santo, o Espírito Santo se manifestava cada vez mais. Uma igreja que vive dentro do contexto da vontade de Deus, é uma igreja que tem que caminhar, é uma igreja que tem que se mover. Ela não pode ser uma igreja parada. A igreja é o resultado daquilo que Jesus Cristo falou: do seu interior fluirão rios de água viva. A igreja tem que ser um fluir, a igreja tem que ser rio. Jesus não disse que a igreja seria um pântano. Jesus não disse que no seu interior seria uma represa do Espírito Santo, que seria um recipiente onde o Espírito Santo estaria totalmente armazenado. O Espírito Santo não é para ser armazenado, o Espírito Santo é para ser fluido. Ele entra em nós e as suas virtudes, a presença do Espírito Santo vai fluindo. Então a igreja não pode ser parada, a igreja não pode ser estática. Eu como igreja, nem a igreja nossa, a igreja de Nova Vida. Isso não significa que a igreja tem que começar a seguir um modernismo, que a igreja tem que acompanhar as circunstâncias, tem que acompanhar os modismos. A igreja tem que progredir no seu caminho. Veja, a igreja tem que progredir no seu caminho e não evoluir no caminho. E aí eu quero abrir um parênteses. Qual a diferença entre progressão e evolução? O que nós vemos hoje nos nossos dias é que a igreja tem evoluído. Quando nós falamos de evolução, nós não estamos dizendo, vamos colocar, não é verdadeira, nós fomos criados por Deus, Adão e Eva criados por Deus, nós não viemos do macaco. Alguém aqui veio do macaco? Se você veio do macaco, eu vou repreender o espírito de macaquice de você.
porque você não veio do macaco. Deus nos criou. Deus nos criou. Mas veja, é claro que nós sabemos que algumas evoluções aconteceram. Nós não somos bitolados. Nós sabemos que houveram adaptações, até mesmo a nossa vida. Hoje para a pessoa ser musculosa, ela precisa ir para uma academia. Mas antigamente, para os homens serem musculosos, não precisavam ir para a academia, porque eles trabalhavam, eles carregavam peso, eles iam ao supermercado, não botava tudo no carrinho, e ele botava no carro e levava para casa. Você lembra da casa da banha? Casa da banha, a gente ia no mercado, fazia aquele embrulhão e a gente ia com aquela alça de barbante, aquele de amarelão, e carregando. Então a gente era fortão. Claro, as mulheres tinham saúde porque lavava roupa. Passava, não tinha problema de artrose, não tinha problemas musculares, não tinha problema de nada, porque as mulheres, cozinhavam, abanavam o ferro para passar roupa. Hoje é aquele ferro que desliza. Antigamente era aquele ferro mesmo, pesado. As mulheres eram saudáveis, músculos fortes, não vivia com problemas. Irmã Jesuína, a senhora usou esse ferro? Olha aqui, irmã Jesuína usou 84 anos com saúde. E tem gente aí que está todo quebrado, por quê? Não usou. Você que está preparando para se casar, eu vou te dar um presente de um ferro de carvão. Mas nós evoluímos. A nossa arcada dentária, a musculatura da mastigação, ela evoluiu, óbvio. O tipo de alimento que a gente come hoje é diferente dos alimentos que comiam antigamente. Então, esse estilo de vida, tivemos evoluções, tivemos transformações. E essas transformações foram as adaptações àquilo que está ao nosso redor, ao nosso meio ambiente. A igreja não evoluiu. E eu tenho que ter cuidado, porque a igreja não evolui, a igreja não vai caminhando, se adaptando às circunstâncias da vida. A igreja não evolui se adaptando, porque agora a vida não é mais assim, tem que ser desse jeito. A vida não é mais desse jeito, então tem que mudar o jeito. As pessoas não querem mais ouvir um sermão, as pessoas não querem ouvir mais uma mensagem, as pessoas querem ouvir um show, as pessoas querem ter uma banda maravilhosa de rock, as pessoas querem ter luzes, porque a igreja evoluiu. Isso é satânico. Agora, a igreja progredia. A nossa igreja não precisa evoluir, a nossa igreja precisa progredir. E o que significa progredir? Significa se lançar no caminho que é proposto, se lançar no propósito que Deus estabeleceu para a nossa vida. Progredir na vida significa, eu tenho uma meta a ser alcançada, então eu progrido para ela, eu vou em direção para ela, eu caminho em direção a ela. A igreja de hoje tem que ser uma igreja que progrida. Amém? Que caminhe, não é caminhar pelo caminho do mundo, não é se adaptar para agradar as pessoas, não, ela tem que caminhar, ela tem que progredir. A igreja não pode ficar sofrendo transformações, porque agora a nossa sociedade mudou, a sociedade agora fala a respeito de uma família de homossexuais. Não, a família continua sendo família, nós não evoluímos. Os princípios de Deus para a família agora são outros. Não, os princípios de Deus para a família são os mesmos. A vida sexual nos dias de hoje, pastor, o tempo mudou, mas a igreja não mudou. A igreja não evolui. A igreja ela tem que permanecer no formato estabelecido por Cristo e progredindo.
progredindo no caminho que foi estabelecido por ele. E por progredir, mostra que essa igreja não é limitada. Ela não se restringe. Não é uma igreja que é trancafiada em 4 paredes ou então em um determinado lugar. Por isso que o versículo 32 diz: viajando Pedro por toda parte. São todos os lugares. Pedro passava por toda parte. Desceu também aos santos que habitavam em Lida. Isto é, Pedro passava por lugares bons, Pedro passava por lugares maus, Pedro passava por lugares onde eles estariam sendo bem recebidos e Deus estaria operando. Pedro passava por lugares onde estaria sendo mal recebidos. Deus falava, eles estavam desfrutando da manifestação sobrenatural do Espírito Santo conforme a igreja caminhava, conforme a igreja progredia. Naquela época já existia uma sociedade que era diferente dos princípios de Cristo, uma sociedade promíscua, corrupta, os conceitos das cidades de Roma, as filosofias gregas, tudo isso. Mas a igreja não se adaptava, a igreja não evoluía, a igreja progredia dentro do propósito estabelecido por Deus. Por isso a igreja não pode estar presa às circunstâncias, a igreja não pode estar restrita às pessoas, ela não é limitada pelos problemas da sociedade, ela não pode estar limitada porque uma pessoa gosta disso, outra pessoa não gosta daquilo. Ela não pode estar limitada pelos gostos da sociedade. Nós não estamos aqui para agradar a sociedade, nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus, para transformar a sociedade. E a igreja caminhava. E o que acontece quando uma igreja caminha? O que vamos esperar quando a igreja progride? Quando a igreja vai em direção ao propósito de Deus, coisas começam a acontecer. Uma igreja que está parada está alheia a tudo. Ontem eu fui para casa agradecendo a Deus o nosso encontro. Cansado, mas cansado, gente. Amanhã a gente descansa. Todas as palestras foram maravilhosas. Mas teve uma palestra que me impactou. E talvez para muitos que estavam aqui não foi a menos atraente. A do Richard. Porque mostrou uma igreja dentro de uma sociedade. E não uma igreja dentro de 4 paredes. E eu fiquei pensando, quando eu ouvi isso em uma igreja? Quando eu ouvi esses conceitos dentro de uma igreja? Tudo foi maravilhoso. Mas eu fiquei imaginando, eu falei assim, como é que pode os nossos olhos serem abertos para isto? Uma igreja não vive parada. Uma igreja não vive alheia aos acontecimentos. Uma igreja não vive alheia ao que está acontecendo dentro do contexto de poluição, dentro do contexto de ecologia, de sustentabilidade. A igreja não é uma bolha onde tem pessoas que cantam, que louvam e que ouvem mensagens e que não estão nem aí para a sociedade. A palavra de Deus diz que nós precisamos viver num mundo melhor. E no mundo melhor significa também numa sociedade, num meio ambiente melhor, com cidadania. Eu vi como se fosse uma palestra de cidadania do servo cristão, do homem cristão, que muitas das vezes pessoas cristãs não têm cidadania, porque não se ensina isso dentro da igreja. Eu não posso, como igreja, estar alheio a tudo. Mesmo que sejamos uma igreja que ore, que estude a palavra, que tenha reuniões maravilhosas, nossa igreja tem se voltado para a oração. Relaxamos um pouco. Achamos que a oração era questão de 1 ou 2, 3 ou 4 pessoas. Não, a oração é questão de toda a igreja. E confesso que nós relaxamos um pouco. A oração é de todos. Temos que ser uma igreja que ora. Somos uma igreja que estuda a palavra. Somos uma igreja que tem reuniões maravilhosas. Gente, eu saio daqui feliz da vida. Se você não sai, eu saio. Aonde a gente vê como que Deus surpreende a nossa vida, onde que Deus age, aonde que Deus fala. Se você não tem desfrutado do que Deus tem dado, é porque você não tem valorizado aquilo que Deus tem falado na sua vida. Temos reuniões maravilhosas, pessoas estão sendo cheias do Espírito Santo.
E às vezes a pessoa tem a ideia de que ser cheio do Espírito Santo é aquela pessoa que se torna escandalosa. Não. Você, dentro da sua simplicidade, você dentro do seu temperamento mais fechado, Deus está te enchendo com o Espírito Santo, para que você seja usado por onde você passar. Então pessoas têm sido cheias do Espírito Santo. Deus tem revelado, Deus tem falado de maneira profética para nós. Mas olha só, se nós não caminharmos, se nós não progredirmos, não adianta nada. Porque marcas somente são deixadas por quem progride. Exemplos a serem seguidos somente são deixados por aquelas pessoas que progridem. E quando nós progredimos, quando a igreja começa a progredir, quando a igreja começa a caminhar, ela vai começar a encontrar situações diferentes. Aí é que começam os problemas. Por causa do conceito de que a igreja, por estar alheia a tudo, por estar cheia do Espírito Santo, vai ser igual a Dilma, estocou o vento. Não teve esse negócio de estocar o vento? Então veio o vento do Espírito e a igreja estocou o vento do Espírito. A igreja precisa entender que vai começar a ter que desestocar esse vento. Vai ter que liberar esse vento. E aí, em Atos, começa a falar a respeito de uma caminhada da igreja, de uma pequena caminhada. Porque Pedro, viajando por toda parte, quando chega no versículo de número 33, vamos ler o 32. Viajando por toda parte, Pedro foi avistar aos santos que viviam em Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. E Pedro disse para Enéas: Jesus Cristo te cura, levanta-te, arruma o teu leito. E ele imediatamente se levantou. E todos os que viviam em Lida e Sarona o viram e se converteram ao Senhor. Quando a igreja progride, não significa estamos crescendo espiritualmente, estamos crescendo para o propósito de Deus, progredindo em direção ao propósito de Deus. A igreja vai se deparar com pessoas doentes. A igreja vai se encontrar com pessoas enfermas. A igreja vai se encontrar com pessoas paralíticas, coxas, pessoas cegas. Isso dentro de um contexto físico, quanto dentro de um contexto espiritual. A igreja, quando progride, encontra Enéas, que está acamado, improdutivo, que não tem o que fazer na vida, que não tem esperança. E existem pessoas em nossa jornada que estão necessitadas de serem curadas, tanto no físico quanto no espírito. Existem os Enéas de dentro da igreja, mas existem os Enéas lá de fora. Existem os Enéas que são aqueles que são dependentes. Pessoas que não conseguem fazer mais as suas coisas e precisam de que alguém chegue para eles e mude a situação deles. Uma igreja precisa ter paz, precisa ter cheia do Espírito Santo para progredir. Porque na nossa jornada, no nosso progresso em direção ao propósito de Deus, nós não vamos encontrar apenas pessoas boas. Nós vamos encontrar Enéas. E os Enéas precisarão ser curados. Os Enéas não serão trazidos para dentro da igreja para continuar sendo Enéas, para continuarem improdutivos, limitados, acamados, doentes.
Porque a igreja, quando progride, encontra com essas pessoas e produz transformação. Normalmente nós não admitimos pessoas doentes espirituais. Mas nós não podemos jogar fora as pessoas que são doentes espirituais. A igreja tem que ser fonte de cura para essas pessoas. Amém? Uma igreja alheia, uma igreja que pensa que não vai encontrar pessoas enfermas, uma igreja que pensa que não vai encontrar pessoas enfermas no seu espírito, uma igreja que está alheia. O que nós vamos encontrar quando a igreja progride, quando a igreja caminha? Quando a igreja caminha, você como igreja, você caminha todos os dias pelas ruas da nossa cidade. E o que você caminha? Encontra com pessoas doentes, fisicamente, espiritualmente. Você encontra com pessoas homossexuais, com prostitutas, com corruptos, com violentos, com miseráveis, com todos os tipos de doenças físicas e espirituais. A igreja que caminha encontra essas pessoas e não é indiferente, não é alheia, não é aquilo, eu tenho que pensar, é nas quatro paredes, é na minha reunião de domingo, não. Eu tenho que pensar, é que eu estou progredindo e pessoas vão ter que ser curadas. A igreja tem que ser local de cura. E continua, porque aquele homem, Pedro, a igreja de Cristo, ele encontra com aquele homem, cura aquele homem, ele se levanta e o que acontece? Todos que viviam em Lida e Sarona viram a marca deixada pela igreja e se converteram ao Senhor. Não porque houve uma cura, mas porque a igreja caminhou. Porque uma igreja que caminha manifesta a glória de Deus. E Pedro continuou viajando e foi para Jope. E em Jope havia, versículo 36, uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. E naqueles dias ela ficou doente e morreu. Seu corpo foi lavado, colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope. Quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demorem em vir até nós. E Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. E todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhes os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. E Pedro mandou todo mundo sair, ajoelhou, orou, voltou-se para a mulher morta e disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou, tomando pela mão, ajudou a pôr-se em pé, então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Esse fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope. E o que fez? E muitos creram no Senhor. Agora imagina se Pedro ficasse em Jerusalém. Se Pedro ficasse, não, é ali, porque é ali que é o lugar do Pentecoste, preso a uma religiosidade ou uma manifestação. Não, Pedro estava preso à ordem que Jesus havia dado a ele. Saia de Jerusalém, vá para a Judéia, Samaria, vá para todos os lugares, vá caminhar. A igreja tem que começar a caminhar. E quando a igreja caminha, se depara com pessoas mortas. Não pense que nós vamos progredir e encontrar pessoas mortas. A igreja que evolui joga os doentes e os mortos dentro da igreja e se adapta à morte, se adapta à doença para que elas continuem vivendo do mesmo jeito, achando que estão vivendo bem. Mas a igreja que caminha, ela produz vida. Ela faz com que as pessoas tenham vidas. Dorcas era uma mulher conhecida pelas suas boas obras, o versículo 36 fala a respeito disso. Uma discípula chamada Tabita, Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Uma pessoa conhecida até hoje, porque muitas igrejas têm até os projetos Dorcas. Não é isso?
sei se todas as igrejas estão produzindo vida, mas que tem o projeto Dorcas, tem o projeto Dorcas. E ela fica doente, morre. Avisam a Pedro, olha lá, Pedro, probleminha aqui, Pedro os atende, chega, lá estavam as viúvas que o cercavam, e esse versículo é muito interessante, porque diz que Pedro foi com eles e quando chegou foi levado para o quarto do andar superior e as viúvas o rodeavam, chorando, mostrando-lhes os vestidos e as roupas que tinham feito quando ainda estava com elas. Isso é, na mentalidade deles ainda era uma igreja estática, que vamos ficar vendo o que fazia. Imagina, eu morro e vocês vão ficar vendo, vamos ficar vendo os CDs, os DVDs do pastor Marco, como ele era bonzinho. Não esqueça, gente, vem outro pastor e faça tudo que o pastor mandar. Acabou, não tem essa. Nós não vivemos presos a essas coisas, porque essas atitudes produziam um ambiente de incredulidade. Essas atitudes, por mais que fossem mulheres boas, por mais que fossem mulheres que até mesmo oravam, que estavam ali trabalhando, que estavam fazendo a obra de Deus, mas criavam um espírito de incredulidade. E Pedro mandou sair todo mundo, porque a igreja precisa gerar ambiente de fé. A igreja não tem que ficar preso a coisinhas. A igreja não tem que ficar preso às boas obrazinhas. Nós gostamos dos bons talentos, nós gostamos das boas comidas, nós gostamos das coisas bem feitas, nós gostamos dos grandes eventos, mas não precisamos e não podemos estar presos a isso. Nós temos que ter um ambiente de fé, porque quando temos um ambiente de fé, as pessoas que estão mortas, elas se levantam. Não estamos falando apenas de pessoas mortas fisicamente, estamos falando de pessoas mortas espiritualmente. Porque se eu faço, eu não estou sendo contra, por favor, mas eu faço um bazar, uma mostra de talento, ou então a gente faz um evento na igreja social e vem uma pessoa morta espiritualmente. Ela pode comprar muito no bazar, ela pode comprar muito no talento, ela pode gostar dos talentos, ela pode participar das obras sociais, ela pode fazer tudo e voltar para a sua casa como morta. Por isso que nós falamos aqui na igreja, tudo tem que ser para que as pessoas creiam no Senhor Jesus Cristo. Se eu faço um caldo, se eu faço um crochê, se eu faço um bolo, se eu faço uma torta, se eu pinto uma parede, se eu faço qualquer coisa, se eu toco, se eu prego, se eu canto, é para que pessoas sejam salvas, para que pessoas saiam da morte, para que as pessoas encontrem vida. Não podemos permitir que ambiente de incredulidade atrapalhe a manifestação do Espírito Santo. Gente, vamos continuar fazendo bazar, vamos continuar fazendo talentos, vamos ter os nossos lanches, vamos ter os nossos caldinhos, vamos ter agora a salada de verão, vamos ter tudo isso, mas nunca perca o ambiente de fé. Porque todas essas coisas sustentam mortos, mas o ambiente de fé levanta e faz com que eles tenham vida. E lá estava Pedro, e Pedro orou, e aí Dorcas levantou, chamou as pessoas e disse: está aqui Dorcas. Mas Dorcas adoeceu e morreu. Eu quero levar isso para um sentido espiritual. E por que pessoas adoecem e morrem dentro da igreja? Por que pessoas adoecem e morrem fora da igreja? Porque a igreja está estática. A igreja não está progredindo. Pessoas e mais pessoas estão morrendo todos os dias, fisicamente e morrendo espiritualmente. Pessoas estão mortas espiritualmente no nosso caminho. Se eu ficar estático, eu não me encontro com eles. Nós queremos que as pessoas venham à igreja. Nós temos que entender que a igreja tem que ir às pessoas. A igreja tem que caminhar.
Pessoas mortas são piores do que os doentes. Imagina você numa tragédia e tem uma opção de gente morta no meio do caminho e você tem que caminhar. Pessoas mortas fazem os outros tropeçarem. Por que muitos tropeçam? Porque não percebem que tem mortos no caminho. E essas pessoas não podem ser enterradas espiritualmente, têm que ser levantadas espiritualmente. A igreja que caminha é uma igreja que é notada pelo povo. Nós vimos que com Enéas e com Dorcas, as pessoas viram a manifestação da glória de Deus e passaram a crer no Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós falamos em progredir e evoluir. Uma igreja que evolui traz adeptos. Uma igreja que progride faz com que pessoas se convertam. Adeptos, se nós evoluirmos esta igreja, vamos ter muito. Progredindo, nós vamos ter muitos que vão crer, que vão ser transformados. Aqui cabe ressaltar o porquê de ser notada pelo povo. Versículo 35, viram todos os habitantes de Lida e Sarona e se converteram ao Senhor. Versículo 42 diz, isto se tornou conhecido por toda Jope e muitos creram no Senhor. São pelos sinais e marcas da igreja que as pessoas vão se converter ao Senhor, pelas atitudes da igreja no seu caminho. Se a igreja permanecer estática, limitada, ela jamais será uma igreja notada pelo povo. Jamais será notada pelo povo. Enquanto nós estivermos trancados nessas quatro paredes, gente, ninguém vai nos notar. Mas quando nós sairmos daqui e caminharmos como igreja de Cristo, a igreja de Cristo começa a ser notada. No seu trabalho, quando você começa a caminhar e progredir para o propósito de Deus, você começa a ser notado. Você começa a ser perseguido, ser colocado de lado, porque você está sendo notado. Muitos vão perseguir, mas creia que muitos vão estar crendo. A igreja que caminha deixa marcas. A igreja que caminha faz com que pessoas sejam transformadas, sejam curadas. A igreja que caminha, ela cresce, ela é notada, ela é reconhecida. Mas é uma igreja que mantém a humildade, que mantém o reconhecimento de que tudo que vem a nós, que está em nós e que fazemos, provém de Deus. A igreja não se depara apenas com pessoas mortas, doentes, aflitos, mas também se depara com pessoas e mulheres, homens e mulheres, aparentemente sem problemas, saudáveis. Mas depois dessa sequência de milagres e sinais ocorridos, nessa progressão da igreja através da vida de Pedro, a gente aprende um pouquinho de como é viver a vida cristã, de qual deve ser a conduta da igreja, não só naquela época, mas nos nossos dias. E o versículo 43 diz que Pedro ficou em Jope muitos dias em casa de um curtidor chamado Simão. Em Atos 10:6 diz, ele está hospedado com Simão, o curtidor, cuja residência está situada à beira do mar. Milagres aconteceram, centenas de pessoas creram no Senhor, as cidades em volta começaram a ser tocadas, começaram a saber de Pedro e também da igreja, do Evangelho, do
do que Deus estava fazendo. E depois de tudo isto, onde Pedro estava? Numa casa de praia. Poxa vida, 2 semanas pesadas, quinta, sábado, domingo de manhã, ainda tem domingo à noite. Amanhã seria muito bom uma casa de praia. Praia eu não gosto, mas uma casa na serra, né? Sentado numa cadeira, relaxando, comendo aquela picanha que o Peter disse que eu comi. Eu comi um pedacinho só, ele que comeu muito. Não. A casa era na praia, mas a casa era de Simão Curtidor. Você já viu curtir alguma coisa? Quem gosta de carne de sol? É muito bom carne de sol. Lá em Porto Velho, a gente comia uma carne de sol com aipim frito e um feijãozinho tropeiro. Era uma delícia. Não é uma delícia? Não é uma delícia? Imagine agora você, aquela carne de sol, aquele aipinzinho frito, aquela manteiga de garrafa. Ah, Jesus, que coisa boa. Um dia eu vim de carro e vim por um caminho diferente, né? Porque era muito longe, eu variava os caminhos, 4.000 quilômetros, então a gente inventava para não ser a mesma coisa. E nós passamos por dentro de uma cidade e nós vimos como se faz carne de sol. E eu fiquei espantado. Eu falei, meu Deus, será que eu como isso? Porque eles pegam as carnes de sol, é carne de sol porque eles penduram como se fosse numa corda de roupa. E fica ali pendurado, pegando sol. E vão lá e jogam sal. Eu não quero tirar o seu apetite, mas de vez em quando tem que ir lá e tirar as moscas. É sério. Dizem que se não tirar ela fica mais gostosa, mas tem que tirar as moscas. Tira-se as moscas e fica no sol, e mosca vem, tira a mosca. E depois ela está bonitinha para a gente comer. Mas as casas, gente, imagina o cheiro daquela casa. Agora, Simão o Curtidor, ele curtia peixe. Vou imaginar assim, ele fazia bacalhau. Bacalhau não. Ali acho que só dava era mulato velho. Né? Quem já comeu mulato velho? Minha bisavó adorava ensopado de mulato velho com abóbora. E eu comia. Era gostoso, era muito bom. Mas ele pescava e tinha que curtir os peixes. Agora você imagina você ficar hospedado numa casa de um curtidor de peixe. Gente, eu adoro bacalhau, mas eu não ficaria hospedado na casa de um curtidor de bacalhau. Era uma casa simples. Era uma casa humilde. A história diz que Simão, este homem, esse curtidor, ele nem era benquisto. Não no sentido de que ele era ruim, mas por causa da profissão dele. Afastava as pessoas. E depois de tantos milagres, de tantas conversões, Pedro foi estar na casa de um curtidor. Veja a diferença de uma igreja que progride e de uma igreja que evolui. Nos nossos dias, depois de uma grande cruzada, depois de uma grandes conversões, depois de grandes shows, depois de grande tudo, as pessoas pedem um hotel 4, 5 estrelas. Mas Pedro foi hospedar na casa de Simão o Curtidor. A
As coisas mortas eram coisas consideradas imundas. Então, para a cultura, o curtidor era algo imundo. Existem os curtidores na igreja. Não estou dizendo que são imundos, mas são as pessoas que os outros não gostam muito. São as pessoas que são deixadas de lado, porque a gente sabe que a gente tem níveis sociais diferentes, tem níveis econômicos diferentes, mas a igreja precisa manter a sua humildade, porque na igreja que caminha não encontra só gente rica. A igreja que caminha não só encontra pessoas que tenham boas condições financeiras. Eu falava ontem com o Peter e falava assim, muitos pastores gostam de encontrar só a família nuclear, né? A família padrão. A gente estava conversando e hoje o censo de 2010 coloca acho que 11 ou 12 tipos de família. 12 tipos de família. E nós queremos encontrar pessoas padrões, pessoas bem vistas. E se tiver dinheiro, e se for rica, melhor ainda. Mas Jesus veio para os doentes, Jesus veio para os feridos. E quando nós caminhamos, quando a igreja caminha, ela vai encontrar os curtidores. Ela vai encontrar as pessoas que não são bem vistas. A gente vai encontrar com pessoas que normalmente não convidaríamos para ir nas nossas casas. E Pedro faz justamente ao contrário. Podia ir para uma das casas daquelas famílias de Dorcas, podia ir estar hospedado numa das casas de Enéas, mas ele continuou a sua caminhada e manteve a humildade e ficou na casa de Simão, o curtidor. Existem curtidores no caminho, curtidores na igreja. Vamos encontrar com eles os menos qualificados, os menos capazes, aqueles que têm mais dificuldade de entender. Nós vamos encontrar com as pessoas que às vezes cansam, mas são essas pessoas que a igreja tem que amparar. São essas pessoas que a igreja tem que abraçar. Nós vamos encontrar com pessoas que dificilmente poderão fazer parte do nosso grupo. Mas a igreja também é para eles. Uma vez um amigo chegou para mim e perguntou a respeito de quando eu viajava, porque nós tínhamos ido ver um hospital e nós paramos na Avenida Brasil, bem lá em cima, paramos numa churrascaria para a gente almoçar. E paramos lá e almoçamos e chegou e falou assim, poxa vida, me perguntou, se sua esposa estivesse aqui, ela almoçava com você aqui? Eu disse assim, almoçava. E ele disse assim, olha, se minha esposa estivesse aqui, eu ia ter que andar muito e procurar um restaurante muito bom para a gente almoçar. Eu falei assim, olha, eu sei entrar em restaurante 5 estrelas, como também como no botequim. Eu digo que eu gosto de bacalhau, mas eu gosto de sardinha frita. E se você quiser fazer uma para mim, pode fazer. Ou então no forno. Frita não por causa do colesterol, mas no forno. Não tem esses negócios. E nós temos que aprender a lidar com gente de alto nível e a lidar com pessoas de baixo nível, porque a igreja caminha e vai encontrar essa gente.
Nós não podemos fazer uma seleção natural e dizer, não, a nossa igreja é só para ricos, a nossa igreja é só para esse nível social. A igreja vai se deparar com quem está no caminho que ela está caminhando. E por mais que ela tenha feito coisas grandiosas atrás, ela precisa manter a humildade. Porque só com humildade que conseguimos trazer essas pessoas e cuidar bem delas. Não trazer para depois ir embora, trazer para cuidar bem delas. Jesus, quando veio a este mundo, veio com toda a autoridade, mas manteve a sua humildade. Isso não quer dizer que você não possa estar em uma boa casa, em um bom hotel, não, de jeito nenhum. Mas o ensinamento que deixa aqui, mantenha humildade. A minha expectativa é de um crescimento dessa igreja. Se eu venho todos os domingos aqui, se nós nos esforçamos para encontros, escolas de EVE e manter todas essas atividades, é porque nós cremos no que está por vir. Chamou, não me mostrou o fim, mas eu tenho que crer que aquilo, quando Deus nos chama, o fim é bom e proveitoso. Mas olha só, eu tenho que estar preparado. Se algum dia nós tivermos uma igreja maior, ela também tem que ser para as pessoas simples, para as pessoas que são curtidoras, para as pessoas que estão estragadas pelo mundo. Um dia nós vamos voltar a falar sobre isso. Mas a igreja tem que progredir, não evoluir. E eu estava me perguntando, eu não sei se você viu uma reportagem sobre a feira de tatuagem em São Paulo, mas tinha uma pessoa, tinha um rapaz, um homem tatuado, que até os olhos dele são tatuados, o corpo todo tatuado. A igreja caminha. E a igreja um dia encontra com essa pessoa. E a missão da igreja é transformar vidas. E fala de Jesus para essa pessoa. E essa pessoa se converte. E eu digo para ela, domingo 10h15 nós temos o nosso culto da manhã. E ela vem feliz da vida. E quando entra pelaquela porta, qual vai ser a reação? Ah, pastor, eu não aceito isso. Mas olha só, então você não aceita a transformação de Cristo? Nós estamos falando de transformação de alma e de espírito. Aquele homem que nós pregamos há um tempo atrás, em Gadara, endemoniado, lixo da sociedade, foi transformado e se tornou um homem de Deus. Por que uma pessoa dessa não pode ser transformada no homem de Deus? A igreja vai se deparar nesses últimos dias com pessoas assim. E nós vamos fazer o quê? Nos desviar delas e dizer, você já está condenada, isso é julgamento, e quem faz isso é que vai para o inferno. Vamos colocar mais algumas coisas que nós vamos falar outros dias. Vamos além do homossexualismo. Hoje, uma pessoa que deseja fazer mudança de sexo, o governo paga a cirurgia. Talvez não pague para tirar um câncer. Vai demorar e a pessoa vai morrer. Mas para mudança de sexo, o governo faz, existe uma fila grande. Cirurgias são feitas todas as semanas de mudança de sexo. E a igreja caminha. E a igreja, com certeza, que progride,
vai encontrar com essas pessoas. É só para a gente ir embora refletindo. E o que nós vamos fazer com essas pessoas? Desculpa se eu já estou pensando anos à frente, mas nós não vivemos só o dia de hoje, temos que estar preparados. Ele nos adestra para a batalha, adestra as nossas mãos para a batalha. A batalha não é hoje, a batalha todo dia, nos próximos anos. E alguém que era homem fez uma cirurgia de mudança de sexo e se arrependeu, se converteu a Cristo. E ela não vai ter igreja. Ou a igreja só para os bonitinhos. O problema é que a igreja não quer ter problema. O problema é que a igreja quer viver de uma boa música, de boas instalações, de boas atividades, de boas mensagens, de terminarmos o nosso culto solenemente. Eu estava conversando com o Denilson, e é um hábito também, não é crítica. Pastor Valmir, na igreja do Pastor Valmir, todos os cultos se terminam com o tríplice amém, solene. Mas a realidade da vida é que a igreja, ela é dinâmica, ela está caminhando. E se você for ver as viagens de Pedro, de Paulo, se você for ver as viagens de João, e se nós pegarmos na história as viagens dos discípulos e de homens de Deus, eles encontraram pessoas de todos os tipos. E pessoas de todos os tipos carecem da glória de Deus. A nossa igreja não pode ser estática. Tem que ser uma igreja que progrida, que caminhe. Nós não vamos evoluir para sermos a favor do homossexualismo, nós não vamos evoluir para sermos a favor da fornicação, nós não vamos evoluir porque agora adultério é moda, nós não vamos evoluir porque pornografia não tem problema, não vamos evoluir porque corrupção faz parte da vida, não. Nós vamos progredir para o propósito de Deus, e Jesus Cristo veio para aqueles que estavam perdidos, para os doentes. Os sãos não precisam de médico, e a igreja que caminha é uma igreja que vai encontrar com pessoas doentes e de todos os tipos. Que isso não te desanime a caminhar, ao contrário, a buscar a força e a graça de Deus para sabermos usar o poder de Deus, a sabedoria de Deus para lidarmos com essas situações. Amém? Curve a sua cabeça. Quando a gente canta essa música, eu sei que foi pago um alto preço. A gente fala muito em nós, né? Foi pago um alto preço para que nós fôssemos irmãos. Abra sua mentalidade e pense assim: foi pago um alto preço para que o pecador fosse salvo, independente da situação dele. Independentemente do que ele tenha feito. A palavra de Deus diz que aquele que confessa o nome de Jesus Cristo, se arrepende dos seus pecados e crê em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, a palavra de Deus diz: essas pessoas são recebidas por Deus, são recebidos por Cristo, e a igreja é de Cristo, não é de homens. Senhor Jesus Cristo, que a nossa igreja seja uma igreja que caminhe, que progrida, que o Teu Espírito sempre esteja nos sinalizando, Senhor,
para que nós não estejamos nos acomodando, adaptando à sociedade para vivermos como igreja. Nós queremos estar firmados no teu propósito, na tua vontade. Jesus, que o teu Espírito Santo nos encha, por isso que nós temos clamado para sermos cheios do teu Espírito. Por isso que temos clamado a ti, Senhor, para sermos pessoas transformadas por completo, revestidos com o teu poder, com a tua autoridade. Porque na nossa caminhada nós vamos encontrar com doentes, com mortos, com curtidores, com pessoas mal vistas, com pessoas de todos os tipos. Mas nós não queremos nos desviar delas. Queremos, Senhor, manifestar a tua glória para a vida de cada uma delas. Senhor Jesus Cristo, ajude-nos, ajude esta igreja a manter-se no seu padrão, a manter-se no seu padrão, Senhor. É o que nós te pedimos no teu nome. Amém e amém. 6h, nosso culto de oração. Um bom almoço de carne de sol. Deus te abençoe rica e abundantemente. Dê um abraço a 2, 3 pessoas que estão ao seu redor.